Recebo agora o especialista em Vaticano, Railson Araújo. Railson, bem-vindo. Eu até dei risada aqui ouvindo a Gina, ela dizendo que algumas pessoas se assustaram. Ou, né, que nos próximos dias vão haver alguns testes. Então, não é para o pessoal achar que já tem ali um papa escolhido. Railson, bem-vindo novamente aqui à CNN Brasil. Neste momento, os cardeais estão reunidos. Não começou ainda o conclave, mas nessa reunião, eles já chegam mais ou menos preparados para o conclave, sabendo qual caminho a igreja deve seguir? Bom dia, Elisa. Bom Bom dia a todos que dia. nos acompanham na CNN. Olha, querendo ou não, um cardeal, ele está ali muito ligado à igreja e toda essa preocupação em relação a esses temas da evangelização, o aspecto da sinodalidade, essa questão de como dar uma resposta a questões mais burocráticas, questões que se tornam ali até mesmo uma pedra no sapato no caminhar da igreja. Os cardeais, com frequência, eles lidam com esses assuntos. Afinal de contas, não só aqueles que trabalham na Cúria Romana, aqueles que atuam nas suas igrejas locais, com frequência eles são procurados e precisam administrar questões que giram em torno disso. Então, quando se fala de escândalos financeiros, nem sempre eles estão ligados só a Roma, pode ocorrer também nas igrejas particulares, dentre outros escândalos. Então, eles, de certa forma, já lidam com essas questões, com frequência estão ali na linha de frente, vamos dizer assim, da evangelização, e agora, é claro, eles vão para Roma com o desejo de servirem a igreja nessa missão que a igreja agora reclama, que é eleger um novo pontífice, um novo papa. Agora, Elisa, a gente pode dizer o seguinte, que muito provavelmente, a grande maioria, eles chegam em Roma querendo voltar. Com certeza o ministério petrino é um fardo e às vezes essa ideia de que, olha, eu quero ser o Papa, às vezes fica mais reservada para o filme, para a produção audiovisual. O desejo da grande maioria deles, com certeza, é voltarem para suas igrejas locais, para suas dioceses. Wilson, tem muita gente que vê todo esse acontecimento na igreja e que eventualmente não converge com isso, que pensa, nossa, em 2025, olha a gente lá, cheio de rito, essas roupas, fica parecendo que a igreja é uma chiqueza, né? Que tudo é uma grande nobreza e tal. Como é que a igreja faz para se comunicar com as pessoas em 2025, né? Em tempos de rede social, a maneira de se comunicar mudou, mas a igreja católica, segue ali por meio da Bíblia, uma comunicação específica com as pessoas. E o desafio desse novo Papa, né? De será que ele vai se adaptar um pouco à nova linguagem mundial? Elisa, eu sou da teologia, mas eu vou dialogar aqui com a filosofia e trazer Byung-Chul Han, que é um autor bastante conhecido deste século, e ele fala sobre a necessidade dos ritos. Ele fala que muito da crise que a sociedade se encontra hoje é justamente pela ausência dos ritos. Às vezes a gente vai se distanciando dessa dimensão ritual e às vezes alguns gestos, algumas celebrações, parece que ela perde um pouco do sentido ou do sabor justamente por conta da ausência dos ritos. Então eu penso que os ritos, eles comunicam por si só. Vale lembrar que o grande símbolo que marca a sociedade é um símbolo bastante minimalista, que é um traço na horizontal e na vertical, que é a cruz, e é conhecido em todo o mundo. Então a igreja, ela se comunica bem e talvez esse excesso de ritos, que num primeiro momento pode parecer atrapalhar, mas talvez ela comunica com muita propriedade, com muita intensidade. Mas é claro que a igreja vem mudando a sua forma de se comunicar. Vale recordar que o Papa Bento XVI, lá no ano de 2012, foi o primeiro a emitir uma mensagem por rede social. Depois, ali no ano de 2016, foi criada a conta numa outra rede social do Papa Francisco. Então a igreja foi mudando a sua forma de se comunicar ao longo do tempo, mas ela também conserva, ela também é essa guardiã dessa tradição bimilenar, né? Algumas tradições mais antigas que outras. Vi vocês conversando acerca da chaminé, por exemplo. Ela surge em 1903, foi no conclave que elegeu o Papa Pio X. Então é uma tradição antiga, mas não tão antiga assim. Agora, essa ideia da fumaça já é de 1800, né? Então é interessante. Aos poucos a igreja foi ganhando outros ritos, outros simbolismos, mas a essência da mensagem que deve ser comunicada é o evangelho, e ela é feita de maneira muito simples. Quando nós temos a comunidade reunida e alguém com o texto aberto ou com o texto fechado, mas comentando acerca daquele texto, né? Então, a mensagem central é a comunicação do evangelho. Os outros apetrechos, esse elemento ritual, esse elemento dessa tradição, ela pode
enobrecer, claro, aquilo que é comunicado. Nem sempre é a dimensão essencial da mensagem, mas também ajuda, colabora na comunicação da mensagem. E nesse momento a internet enlouquece, né? Porque quem trabalha com humor é um negócio fantástico. O pessoal já tá lá, tá saindo busão não sei de onde para participar do conclave. Se você quer votar no conclave, então tem uma versão também dessa galera jovem que acaba se divertindo no sentido de é um momento que mexe com muita gente, né? De extrato social diferente. E esse questionamento de quem vai ser o próximo Papa, né? Qual vai ser o perfil? Aí fico aqui pensando, o último Papa latino, né? Argentino. A chance, então, eu estou muito equivocada, Railson, a chance de um Papa ser brasileiro ou de ser de um outro país da América do Sul acaba ficando um pouco reduzida para dar uma variada também, né, na nacionalidade do Papa. Olha, Elisa, a questão da nacionalidade não é um elemento fundamental na escolha. Então, é por isso que não é igual os eventos Copa do Mundo e as Olimpíadas, que geralmente a FIFA ou o COI vão fazendo esse revezamento. América, Europa, vai para a Ásia, volta para a Europa. Então, no pontificado não funciona dentro desse modus operandi. É claro que a gente cria uma expectativa enorme, principalmente por essa questão própria nossa, né? Por que não um Papa brasileiro, querendo ou não, o Brasil é um país muito importante no cenário católico. Nós temos aí, recentemente, canonizações que envolveram diretamente o Brasil. Se não foram santos do Brasil, como Santa Dulce dos Pobres, nós vamos ter aí, em breve, a canonização do Beato Carlo Acutis. O milagre no qual a igreja chancelou que ele deveria, né, ser canonizado, reconhecido como santo, aconteceu no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Então, nós sabemos que o Brasil ele tem uma relevância enorme na história da igreja, e sobretudo na história recente da igreja. Aliás, vale recordar, quem inspirou o Papa Francisco, Bergoglio, a escolher Francisco, foi um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Umes, quando ele disse, não se esqueça dos pobres. Então a gente cria essa expectativa, são 7 os cardeais brasileiros que irão votar, são 8 o número de cardeais, ou seja, aqueles que podem receber votos, que são do Brasil. Agora, se nós vamos ter um Papa latino, só nos próximos dias aí que nós vamos ter essa informação. 7 de maio, então, começa o processo do conclave e nós teremos na sequência... Railson, só para encerrar, assim, também não tem como prever o tempo, né? Porque já duraram anos, como também alguns dias. A gente só sabe que começa dia 7 de maio, mas o dia para terminar, por enquanto, sem expectativa. Sem expectativa. Os últimos 2 conclaves, os últimos 3, eles duraram ali entre 2, 3 dias, variou ali entre 8 a 5 votações, né? Então, o conclave de Bento XVI, o conclave que elegeu o Papa Francisco, então não foram conclaves que demoraram muito. O cardeal Sacco, que é arcebispo de Bagdá, ele deu uma entrevista recente dizendo que não deve passar de 3 dias. É a expectativa dele. Então, um cardeal, alguém que está envolvido, que está participando ali das congregações gerais, eu acredito que ele está bastante otimista. Eu já comentei aqui em outras participações que é um conclave muito diverso no sentido de nacionalidade. Então, justamente por conta dessa dimensão, muitos deles não se conhecem. Então, as congregações podem ajudar neste processo de diálogo e talvez, se durante as congregações eles conseguirem achar ali um norte, pode ser um conclave breve. Breve assim, dentro dessa expectativa de 2, 3 dias no máximo. Vamos ver, vamos ver. Dia 7 de maio é uma quarta-feira. Você sabe, Railson, que os jornalistas já ficam assim. Quem está de plantão, quem vai estar trabalhando? Será que vai sair? Será que vai sair logo no sábado? No dia 7 não vai sair, porque é tradicional no conclave que aquela primeira rodada de votação seja uma rodada mais amistosa. Então, no dia 7, pode ficar tranquilo que a fumaça vai ser preta. Agora, atenção total nos dias 8 e 9. Eita lasqueira, na quinta e na sexta-feira. Railson, especialista em Vaticano, Railson Araújo, que nos ajuda a compreender todos esses contornos, né, sobre a eleição do novo Papa. Obrigada demais. Nos vemos em breve. Obrigado, Elisa. Até a próxima.